Olá, meus alunos, estou aqui de volta para mais uma aula sobre o quê? Música. Ainda estamos vendo essas questões aí que vocês vão gostar pra caramba. Mas antes, não se esqueça, acesse o Google Classroom, tá? Faça a sua atividade, envie para o professor para que sua presença possa ser validada, tá legal? Bem, a gente estava vendo na aula anterior ainda falando sobre gênero musical e vimos o country, sertanejo, rock, vimos alguns cantores como Shania Twain no country, nós vimos sertanejos, nós vimos Chitãozinho e Chororó, né? Michel Teló, e vimos até no rock alguns artistas importantes, como Jimi Hendrix, né? Então, nós vimos bastante. Agora, eu quero que a gente aprenda um pouquinho sobre como se constrói os determinados instrumentos e como é que funciona isso, tá legal? Porque tem vários instrumentos, vamos conhecer um pouquinho sobre eles? Então, nossa aula de hoje vai ser instrumentos musicais e luthier, tá legal? Bem, os instrumentos musicais são construídos em meio a contextos sociais, históricos, religiosos e tradições culturais, entre outras situações que podem determinar a maneira e a função do seu uso. Olha, lembrando o detalhe aí nessa questão, os objetos não surgem, os objetos instrumentais não surgem do nada. Eles têm questões sociais, têm questões religiosas. Então, por exemplo, um tambor que é utilizado numa cultura africana, por exemplo, ele tem um porquê que ele foi feito, determinado tipo de tambor, porque tem um tipo de toque e tudo mais, como se utiliza ele. Então, a cultura, ela tem muita questão isso, tem a questão religiosa também, determinado tipo de instrumentos são usados pela igreja, então assim vai, tá? Tem porquê eles surgiram, e sua função e tudo, tá legal? Assim ocorre a valorização de uns e a desvalorização de outros. Por exemplo, os instrumentos de percussão, em geral, por estarem mais presentes na música pagã, foram poucos valorizados pela música erudita e religiosa em diferentes épocas. Tem que pensar o seguinte, músicas paganas seriam, na verdade, aqueles tipos de músicas que não são religiosas ou que não estão dentro de uma determinada categoria, de uma classe, por exemplo, burguesa. Então, por isso, esses objetos que eram utilizados por outros tipos de grupos sociais, eles eram deixados desvalorizados, tá? Então, a igreja tinha tipos de objetos que se utilizava para poder compor. E os grupos eruditos, que seriam as pessoas mais importantes da sociedade, vamos dizer assim, usavam esses objetos para se categorizar, né? Beleza. Os construtores e os inventores de instrumentos musicais são chamados de luthiers. Originalmente, a palavra luthier era utilizada apenas em referência a quem construía e consertava laudes, quer dizer, no começo era só uma pessoa específica que consertava um determinado tipo de instrumento musical que era de corda, tá? Beleza, porém, mais tarde, o termo foi empregado para quem lidava com instrumentos de corda em geral, tá? Então seriam outros instrumentos, como Antonio Stradivari, de 1644 a 737, e sua família, que foram mestres na construção de violinos. Aí sim ele vai começando a ganhar uma nova roupagem, como é que se produzia os objetos musicais, tá bom? Beleza, para nosso primeiro quiz aqui, vamos ver aqui? Apresente pelo menos 2 contextos em que os instrumentos musicais são construídos, tá? Já a gente volta para ver a resposta.
Estou de volta aqui para o nosso quiz, então. Apresente pelo menos 2 contextos em que os instrumentos musicais são construídos, tá? Coloquei aqui históricos, religiosos, etc. Você pode também ver, tinha outras opções. Então, existia então uma configuração de pessoas que faziam esse tipo de instrumentos, mas no início, lembrando, eram os alaúdes, né, que se faziam, e aí depois foi ganhando um novo comportamento e se deixou agora se construir, o título de luthier agora pegou para outros tipos de instrumentos também, tá legal? Beleza, aí agora nós vamos compreender um pouquinho sobre a questão do estudo desses instrumentos, tá? Como é que eles são categorizados e tudo, e nós temos uma ciência que faz esse estudo, tá? Que seria a organologia. Ciência que trata dos instrumentos musicais em geral. Então, assim como nós estudamos tudo nesse planeta aqui, também há estudo sobre os instrumentos, tá legal? Beleza, vamos ver algumas categorias aqui, como é que eles são estudados. Tipos de onda de cada instrumento, tá? Tipo de som que ele vai produzir, né? Comportamento acústico, que é como que vai ser a sonoridade, o resultado desse trânsito do som. Características melódicas e tímbricas, quer dizer, o tipo de aparelho, como é que eles são e tudo, que vai dar essas tonalidades de som. Materiais utilizados e sua relação com a qualidade do som, tá? Então, qual é o material que foi usado e qual é, por conta desse material, porque ele dá um resultado de determinado som diferente de um outro, tá legal? E contexto histórico e cultural, que nós falamos para você, também tem a questão do contexto, por que surge determinado tipo de objeto em determinado tipo de época histórica, é também estudado, tá legal? Beleza, vamos para o nosso segundo quiz aqui. O termo luthier era utilizado apenas, letra A, apenas em referência a quem construía e consertava alaúdes. B, somente para qualificar pessoas que tinham gosto pela música. C, para diferenciar o gosto das classes burguesas dos plebeus. Vamos ver a resposta daqui a pouco, tá?
Voltando então para o nosso quiz aqui, tá legal? O termo luthier era utilizado qual das opções A, B ou C? Letra A, apenas em referência a quem construía e consertava alaúdes, tá bom? Beleza, então, voltando aqui agora, vamos ver um pouquinho dessas categorias desses instrumentos, tá legal? Nós temos algumas aqui. Aerofones, tá? Que seriam instrumentos cujos sons resultam da vibração do ar, tá legal? Nós temos também, ó, olha o nome, aerofones, né? Ar, né? Nós temos os cordofones também, que é conjunto de instrumentos cujos sons são resultantes de cordas esticadas, ou cordofones, né? Legal. Idiofones, que são instrumentos que têm sons resultantes da vibração, né? O som do instrumento. E nós temos também os membranofones, instrumentos de membrana que é percutido, a membrana, né? Tá? Membranofone. Então dá pra gente lembrar assim por esses termos, beleza? Aí a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas categorias. O som é produzido pela movimentação do ar que passa por uma coluna, tá? Então tem flauta, trompete, coisa assim, tá legal? Eu vou mostrar aqui para vocês um desses instrumentos que seria, por exemplo, a gaita de boca, que podemos exatamente usar nessa categoria. Eu vou colocar o sonzinho para vocês ouvirem e já volto, tá legal? Para vocês conhecerem um pouquinho. Beleza? Retornando então aqui, eu amo muito gaita, porque quando eu era garoto, eu ganhei uma. Nossa, eu fiquei um tempão mexendo e tocando e tentando conhecer os sons, coisas assim, que até fiquei com a boca machucada de tanto tocar aquilo ali, até que eu cansei, mas é muito bom a sonoridade dela, tá legal? Então esse pode ser uma da categoria dos aerofones, tá? Tem vários outros tipos. Vamos lá ver um próximo aqui. Bem, aí nós temos o membranofones, vibração de uma membrana tensionada, tá bom? Aí tem os tambor, bangô, pandeiro. Aí eu trouxe aqui para vocês a cuíca também, que tem um som particular do próprio objeto. Eu vou então colocar aqui para vocês conhecerem um pouquinho e já retorno aqui para a gente falar sobre ele. Beleza, estou de volta aqui. Então a gente conheceu um pouquinho também da característica, como é que é a sonoridade de uma cuíca, né? Ela é sobre fricção, né? A pessoa vai passando lá dentro dela e vai dando exatamente esse som, tá legal? Aí nós temos os diofones também, tá? Produzem sons por sua própria vibração ao serem percutidos, quer dizer, então quando formos mexer nele, ele vai produzir um som. Aí eu também trouxe aqui também um exemplo de um que é o xilofone, que eu acho que é interessante nós conhecemos. Vou colocar o sonzinho dele para você conhecer um pouquinho e já volto para a gente falar sobre ele. Estou de volta aqui então, a gente viu um pouquinho também sobre como é a sonoridade, o som, né, desse objeto. Eu até estimulo vocês, convido vocês a procurarem ter assim uma experiência com determinados objetos musicais, tá? E pegar um assim que você goste e comece a usar e treinar, quem sabe participar de algum grupo musical, coisa assim. Eu acho fantástico isso, que a música ela é para isso, tá legal? Beleza, aí nós temos os cordofones, tá? Vibração de cordas tensionadas, tá? Aí a gente pode pensar o violino, viola, violão, né? E eu trouxe, lógico, também para vocês conhecerem um pouquinho sobre como é uma experimentaçãozinha de como é o som desse violino, tá legal? E já volto aí para a gente falar sobre ele. Beleza, então a gente conheceu também um pouquinho do violino, né? Eu, particularmente, sou apaixonado pelo violino. Muitas vezes eu ia assistir concerto que na minha cidade era difícil de conseguir ingresso, então eu chegava cedo, conseguia o ingresso, ia lá para assistir, e quando o pessoal via, olha aquele garoto lá assistindo no meio de todo mundo, sabe? Porque eu amava música clássica, minha mãe que me ensinou muito a gostar de determinado tipo de gosto de músicas, e clássica era uma. Rock também minha mãe gostava pra caramba e colocava e eu gostava, então eu aprendi na música com a minha mãe, né? Beleza, então nós temos aqui também os eletrofones. Aí esse aqui não estava na categoria que eu coloquei lá, mas eles são importantes porque agora entra para a questão da tecnologia, nossa atualidade, tá? Então mudou também como se produz os objetos eletrônicos, tá? De música. Se utiliza de corrente elétrica, tá? Guitarras, baixos, sintetizadores e assim vai, tá? Instrumentos tradicionais amplificados, tá legal? E aí eu vou colocar aqui para vocês, eu trouxe o som de uma guitarra para a gente conhecer um pouquinho como é que ela é, tá? E já volto aí.
Tô de volta aí, então agora vocês também conheceram da guitarra, né? Também para vocês conhecerem essas peculiaridades, viu? Que cada objeto tem um som diferente, né? De acordo com o material e período, porque ele tem essa característica, tá legal? Aprendemos então essas categorias. Vamos para o nosso terceiro quiz. O conceito de membranofone é: letra A, instrumentos que têm sons resultantes das vibrações no próprio instrumento. Instrumentos de membrana que é percutida. C, instrumento resultante de aparatos eletrônicos. Já já a gente volta para ver o resultado disso aqui. Voltando aí para o nosso quiz, então, a resposta. O conceito de membranofone é: letra A, instrumentos que têm sons resultantes da vibração no próprio instrumento. B, instrumentos de membrana que é percutida. C, instrumentos resultantes de aparato eletrônico.
tá? Nossa resposta seria a B, tá legal? Não pode ser um aparato eletrônico porque exatamente não vai se usar eletricidade para poder se produzir um determinado tipo de som com esses objetos. Por exemplo, aqui nós colocamos lá de exemplos de objetos de música, tá legal? Bem, aí nós falamos um pouquinho sobre essa questão dos instrumentos musicais luthier. E aí eu convido vocês, na verdade, a pensar um pouquinho sobre a questão dos objetos de música, esses instrumentos musicais, como que eles têm influenciado no tipo de gosto que você tem tido pela música. Então, por exemplo, se você no seu grupo de amigos, quando você se junta com seus amigos na sua classe de sala de aula e você mostra os tipos de música que você escuta, o que seus colegas falam, né? E geralmente eu vejo que meus alunos se juntam com os colegas que ouvem os mesmos estilos de música. Aí a gente pensa que todos esses instrumentos produzem e eles estão presentes nessas músicas que vocês ouvem, tá? De alguma coisa, ou no sertanejo, ou então no country, ou qualquer outro estilo musical que exista, de alguma forma, alguns desses instrumentos eles vão ser principais ou vão estar presentes na produção dessas músicas. E aí, parece que quando eu estou ouvindo música, então eu tenho o meu estilo próprio, então eu percebo que eu tenho o meu estilo próprio. No meu caso, por exemplo, como minha mãe ela gostava de muitos estilos de música, eu acabei adquirindo essa mesma qualidade da minha mãe, pegando um estilo de música diverso. Então eu gosto do rock, eu gosto da música pop, ou do funk, eu gosto também. Tem vários tipos de música que você pode gostar. Mas eu incentivo vocês a buscarem ter experimentação com esses sons. E se você realmente gostou muito de trabalhar com esses sons, busque grupos de oficinas musicais que você pode participar. E ter essas experiências de tocar determinados instrumentos, até em banda, orquestra, coisa assim. Participe dessas coisas. A música ela trabalha muito essa questão da sua sensibilidade. E para você que não ouve, que você possa buscar as suas experiências nos seus outros sentidos para conhecer sobre essas questões do som, da música e tudo, que você pode buscar outras formas de sentir a música, tá? Isso você pode ver exatamente como os amigos ou coisa assim que pode ajudar você nesse processo, até os professores que sejam da área podem te ajudar nisso, tá legal? Então a gente se vê na nossa próxima aula e a gente te aguarda lá. Um abraço!